Bom dia, 30 de 10 de 2025. O assunto que agora a gente vai abordar, né, nesse terceiro vídeo de filosofia, é a era da informação. Bom, esse assunto vai do capítulo 200, do capítulo 12, da página 277 a 297. E os assuntos que são elencados nesse capítulo a era da informação, ainda somos modernos, a filosofia brasileira na contemporaneidade e o pensamento ameríndio. Dentro do pensamento da filosofia brasileira na contemporaneidade, vem filósofos como Marilena Chaui, né, Sueli Carneiro e Leila Gonzalez. Né? Qual é a filosofia que é feita no Brasil? O pós-modernismo, né, o pensamento pós-moderno, a ascensão dos dados e morte da política, né? Os big data da sociedade de controle digital, a pós-humanidade, né? O pensamento selvagem, o perspectivismo ameríndio, né? E sobre o racismo e o poder, ou seja, uma série de informações que a gente vai estar passando agora, né? E aí concluímos de fato, né, com me desculpe, que muito soca. Concluímos de fato esse assunto dentro da perspectiva do campo filosófico, tá bom? É um assunto interessante, porque a gente vive em uma das maiores transformações da história, né, da humanidade, a era da informação, e que ela é marcada pela presença constante de tecnologias atuais, inovações, né, pela circulação de dados, né, e também por essa interconexão, podemos dizer assim, mundial, dos países fazendo essa integração. E essa revolução não é apenas, ao meu ver, certo, técnica, né, mas ela altera profundamente a forma como pensamos, como sentimos, como nos relacionamos, como construímos a própria ideia de ser humano. A filosofia contemporânea, ela busca compreender os impactos físicos, políticos, existencial dessa nova realidade, assim como as novas vozes que emergem disso, de pensadoras brasileiras, de pensadoras negras, pensadoras indígenas, que amplia também esse horizonte de pensamento. E a partir da segunda metade do século XX, né, o avanço da informática, da internet, hoje da inteligência artificial, né, surge um novo tipo de sociedade, podemos dizer assim, a sociedade da informação. E nela, o principal valor não é a posse de bens materiais, mas o acesso ao conhecimento e aos dados. Aquelas pessoas que de fato têm o conhecimento, elas têm poder. O ser humano, ele passou a viver muito mais conectado, por exemplo, em redes que ultrapassam até fronteiras. A informação, ela circula com uma velocidade instantânea. O mundo se torna um planeta digital. Entretanto, todas essas revoluções que a gente basicamente passa no quesito tecnológico, também ela, ao mesmo tempo, ela traz diversos desafios, desafio filosófico, inclusive. Por quê? Porque a gente vai começar a pensar no sentido de que quem controla a informação? Quem controla a informação é quem controla o poder. O que acontece de fato quando a gente faz essas perguntas? O que acontece de fato com a liberdade e a privacidade do indivíduo? E qual é o papel da consciência humana no mundo que a gente começa a ser mediado pelos algoritmos? Vocês começam a fazer essas perguntas, né, e mostra que o ser humano, nessa era da informação a qual vivemos, e ao mesmo tempo o homem se torna poderoso, porque começa a deter muita informação e conhecimento antes não visto,
mais ele se torna também vulnerável. Ele tem, ao mesmo tempo, acesso do conhecimento, mais conhecimento do que nunca teve, mas é também objeto de vigilância, de manipulação, da dependência tecnológica, do controle. Então, é uma coisa para, basicamente, as pessoas começarem a refletir referente a isso daí. E a extensão dos dados e a morte política. Por que vem com esse tema assim e a gente fica meio perdido? Porque, assim, com a expansão das redes sociais e, ao mesmo tempo, das coletas digitais, surge o que a gente pode discernir que é sobre isso, que é o que a gente chama de Big Data, né? Os Big Data é o armazenamento e o processamento de quantidades imensas de informações sobre cada indivíduo. Ou seja, tudo que a gente faz online, né? Como pesquisa, como cliques, como curtidas, né? A localização onde a gente reside é registrado, é analisado e também vendido. Você sabia disso? Então, esse processo que a gente vive nos dias atuais tem consequências políticas profundas. Por exemplo, o Byung-Chul Han, que é um autor que recentemente, inclusive, eu adquiri um livro dele, e que é muito interessante, né? E outro autor também, que é, se não me engano, é Shoshana Zuboff, é mais ou menos isso, que tem um livro que se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. E nesse livro argumenta que vivemos novo tipo de poder, o poder da informação, informacional. Antes, por exemplo, o poder político, ele se baseava em leis, ele se baseava em coerção, né? Podemos dizer assim. Hoje, ele se baseia em dados e também na sedução do argumento, da narrativa. Então, as pessoas não são obrigadas a obedecer. Elas não são obrigadas, mas elas são influenciadas, né? Por exemplo, algoritmos que modam as suas preferências, as suas opiniões, os seus comportamentos, etc. E essa situação gera o que muitos chamam de morte política do cidadão. Pois, assim, o espaço da deliberação e da consciência crítica, ele é, ao mesmo tempo, substituído por um ambiente de consumo e uma distração contínua. Então, a democracia é ameaçada não por ditadura explícita como existiu no passado, mas por, assim, mecanismo invisível de controle digital. Então, por exemplo, a partir do momento que o indivíduo tem os seus dados, né, não sei se você me compreendeu, ele já sabe, por exemplo, o candidato que você vai votar. Talvez você reprojetar isso nas suas redes. E aí se torna uma invasão de privacidade que contraria, de fato, o voto secreto. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Então isso é uma coisa para se pensar, para refletir, né? E as Big Data e as sociedades, que é um assunto que também é abordado na era da informação. As Big Data e a sociedade de controle digital, por exemplo. Gilles Deleuze, né? Ele fala em seu texto, que ele escreveu um texto, e eu tenho esse texto também, eu tive a oportunidade de absorver de fato a informação do seu artigo, né? Podemos dizer assim. E ele fala no seu artigo sobre as sociedades de controle. E ele, no seu artigo, ele antecipou, inclusive, esse fenômeno e esse momento a qual a gente vive. Ele explicou, inclusive, que as antigas sociedades disciplinares, por exemplo, estudadas
por Foucault, né, com prisões, escolas, fábricas e hospitais, eles, dentro desse artigo, ele diz assim, que tudo isso estava sendo substituído por sociedade de controle. Nessa nova sociedade que ele escreveu, né, o poder não está mais em instituições, digamos, físicas, mas o poder está digamos, em sistemas digitais, né, em um fluxo de informação. O controle é contínuo, né, o controle é contínuo e sutil. E constantemente somos observados, analisados e classificados o tempo todo. Por câmeras, por senha, por cartões, por aplicativo e também por rede social. Então, a liberdade torna-se ao mesmo tempo aparente, pois estamos sempre livres para escolher, mas opções já foram definidas pelos próprios sistemas. Então isso é uma forma, se você analisar bem, de controle e de manipulação. Já foram definidas pelo sistema que controla o acesso e o desejo. Então, essa é a essência do controle digital. A dominação sem coerção e a vigilância, que eu vou dizer aqui, sem prisão. Porque é basicamente isso que a gente está vivendo. É a dominação sem coerção e de fato, a vigilância sem prisão. Né? E o que de fato a gente pode falar sobre a questão da pós-humanidade? Com o avanço da biotecnologia, né? Espera aí, pessoal, só um momento. Muita munição. Mas assim, continuando. Com o avanço da biotecnologia, da robótica, da internet, da inteligência artificial, os filósofos, ao meu ver, começam a discutir o conceito de pós-humanidade. Por quê? Porque o termo ele designa uma nova fase, né? Uma nova fase da história, que é a fronteira entre o humano, o tecnológico e também o biológico se tornam difusas. Ou seja, a filosofia pós-humanista, ele questiona se o homem, como ideal racional e autônomo, criado pela modernidade, ainda é o centro do mundo. E agora fala-se em híbridos, ciborgue, por exemplo, em inteligência não humanas, né, em que coloca em xeque o humanismo tradicional. Então, assim, para fazer esse vídeo, eu li sobre alguns autores, como se eu não me engano, é Donna Haraway, Donna Haraway, que ela escreveu, né, eu tive que traduzir, inclusive, que ela escreveu sobre o seu manifesto ciborgue. E nesse texto eu tive que traduzir e não consegui compreender, porque não sou muito fã ainda da língua inglesa, entendo algumas coisas, mas não sou um fã de carteirinha, né? Nesse texto ela afirma que a tecnologia ela pode libertar o corpo e a identidade das antigas dualidades. Por exemplo, a questão do que ela é explícita e é bem polêmico, de homem e mulher, natureza, cultura e humano e máquina. Mas outros alertam para o risco ético de perder o sentido da humanidade diante assim do poder das máquinas e também das manipulações genéticas. É bem complicado esse assunto porque traz uma perspectiva que talvez a humanidade não esteja
preparada, né? A pós-humanidade, portanto, é um campo de dilemas, ao meu ver, filosóficos. O que é ser humano? Como a gente começa a fazer essas perguntas e esse questionamento. O que é o ser humano? Quando a inteligência artificial pensa por nós, que valores, de fato, permanecem quando, por exemplo, a biotecnologia redefine a vida? Quem tem o direito de, por exemplo, de decidir sobre o futuro da própria espécie humana? Então, o termo pós-modernidade, ele se refere ao período cultural e filosófico, ao meu ver, que surge após a modernidade e rompe com seus ideais de progresso. Por exemplo, razão universal, uma verdade objetiva. Então, o pensamento moderno, representado por autores como Jean-François Lyotard, uma coisa dessa. Enfim, Derrida, tem Foucault também, que traz esse pensamento pós-moderno, né? Tem um indivíduo chamado Baudrillard. Parece que é isso aí mesmo, o nome do sujeito, né? Ele critica as metas narrativas. O que seria isso? Não há mais grandes histórias. Não há mais grandes histórias que expliquem o mundo, né? Segundo ele, né? Como a razão salvará o homem, ou a ciência dará a verdade. E a questão da fragmentação do sujeito, o eu deixa de ser o único e racional e se torna múltiplo e influenciado por linguagem e contexto. A questão do relativismo, né? E pluralidade, né? Não existe uma verdade única, mas muitas interpretações possíveis. A questão do simulacro, ou hiperrealidade, podemos dizer assim, né? Vivemos, segundo essa perspectiva, mais em representações, imagens, mídias e telas do que a própria realidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente termina sendo o que a mídia nos coloca como verdade, e não que de fato a gente termina descobrindo pela autorreflexão e pela análise do próprio acontecimento. Tá dando para entender? Assim, a pós-modernidade é o tempo de certeza da multiplicidade, de que a filosofia em si, ela busca compreender como viver em um mundo, por exemplo, sem fundamentos absolutos e estáticos, mas cheio de sentidos possíveis, de probabilidade, de multiplicidade, né? É bem complicado isso, né, não? Então, a filosofia, por exemplo, brasileira da contemporaneidade, né? A filosofia no Brasil contemporâneo, ela também se renova a cada dia e incorpora o que antes, por exemplo, foram marginalizados, né? Como os negros, os indígenas, os pensadores populares, né? As mulheres, de fato. E essa pluralidade dá origem à filosofia brasileira crítica, também inclusiva, que pensa o país a partir de sua própria realidade social histórica. Agora, eu tenho meus questionamentos referente ao que eu estou explicitando. Por quê? Porque esse controle vem de um contexto ideológico, né? Isso não pode, infelizmente, a gente pode sobressair sobre isso. Por exemplo, Mariana Chaui. Por exemplo, Mariana Chaui é uma das maiores filósofas brasileiras, eu considero dessa maneira, né? Ela se inspira muito em Spinoza e na filosofia política. Ela reflete, por exemplo, sobre temas como democracia, sobre ideologias e cultura brasileira.
Então, para Chauí, né, a sociedade brasileira ainda é marcada por uma estrutura autoritária e elitista, e que a democracia, portanto, precisa ser construída com base em participação popular, numa educação crítica e no combate, por exemplo, à desigualdade. Uma indivídua que traz essa contemporaneidade também é a Leila Gonzalez, né? Leila Gonzalez, ela já faleceu, né? Ela viveu de 35 a 94. Foi uma, digamos, uma intelectual que ela foi do feminismo negro e da filosofia descolonial. Por quê? Porque ela analisou o racismo e o sexismo, moldaram a cultura brasileira. Ela analisa dentro dessa perspectiva. Ela criou o conceito do que a gente chama de africanidade, né? Que destaca a herança africana e indígena. A herança africana e indígena, desculpe, viu? Na formação da identidade latino-americana, né? Então, assim, para ela, pensar o Brasil é reconhecer a força das culturas, segundo a visão dela, marginalizada, e dar voz aos silenciados. Então, por exemplo, ela fala muito sobre a questão feminista, sobre, inclusive, a questão inclusiva. Isso faz parte, inclusive, da sua filosofia descolonial. A Sueli Carneiro, que está dentro do material, né, de vocês, inclusive, ela é uma das maiores filósofas que ainda está viva, negra no Brasil. E dentro da sua filosofia, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com o racismo, com a epistemologia, com o gênero, ou seja, com formas, com uma forma como o conhecimento, com uma forma que o conhecimento ele é produzido. Então, Sueli Carneiro mostra que o pensamento ocidental sempre excluiu mulheres negras, né, e propõe uma reconstrução do saber que inclua a perspectiva da experiência afro-brasileira, né? E essa filósofa, ela amplia a filosofia para além do que a gente chama de eurocentrismo, mostrando que o pensar é também um ato político e libertador. Então ela vem com essa perspectiva. Já por fim, né, do material de vocês que fala a respeito, por exemplo, que eu tive que estudar a respeito desse assunto do pensamento ameríndio, do pensamento selvagem, do perspectiva ameríndio, é um assunto bem interessante, porque o pensamento ameríndio e o perspectivismo ameríndio, ele representa uma das maiores contribuições filosóficas do continente sul-americano, dentro, inclusive, da filosofia que a gente usa e exerce no dia a dia. Esse tipo de pensamento ele foi muito inspirado nos antropólogos como o Strauss, o Levi Strauss, que é muito conhecido, né? Foi inspirado em Eduardo Viveiro de Castro. E esses conceitos, eles valorizam o modo indígena de compreender o mundo. Ou seja, deixando a questão da visão do homem, no caso do homem branco, e a gente vai com o pensamento indígena da forma que eles compreendem o mundo. Então, para Levi Strauss, o pensamento selvagem, ele não é primitivo, mas um modo sofisticado de pensar o mundo, por meios de relações simbólicas e analogia. Os povos indígenas, eles organizam o conhecimento de forma diferente da própria ciência moderna, certo?
da própria ciência moderna, mas com igual complexidade e racionalidade, né? Então, dentro do perspectiva ameríndio, por exemplo, me desculpe, pessoal, dentro do pensamento ameríndio, desenvolvido por Viveiros de Castro, que é um grande antropólogo, inclusive, o perspectivo ameríndio, ele propõe que, para muitos povos indígenas, todos os seres, seja os humanos, seja os animais, seja as plantas e espíritos, ele possui um ponto de vista. O que muda, segundo essa teoria e essa visão, podemos dizer assim, não é a alma, mas o corpo. Segundo Viveiros de Castro, cada ser vê o mundo a partir do seu corpo e de suas relações. Por exemplo, um jaguar, ele vê o jaguar, ele vê o sangue como bebida e ele considera-se humano. Os humanos é que o vê como animal. Então, essa visão, ela quebra a separação entre a natureza e cultura, mostrando que o mundo é relacional, que o mundo é múltiplo e que o mundo é interdependente. Ou seja, o perspectivismo inspira novas formas de pensar a ecologia, por exemplo, o respeito à vida, né, e a convivência entre culturas. Então, o que a gente pode concluir diante disso? A era da informação, ela inaugura um tempo em que o humano é desafiado a repensar por sua identidade diante da tecnologia, dos dados, das novas formas de poder. Ao mesmo tempo, a filosofia contemporânea, ela se torna, digamos, mais diversa, mais plural, ela se torna mais crítica, ela começa a incorporar as vozes de mulheres, dos negros, do povo indígena, que mostra que pensar é também resistir, é transformar, é reinventar o mundo. Então, se a gente pegar, por exemplo, filósofos, né, se a gente pegar filósofos como Foucault e Deleuze, eles alertam sobre o controle e a vigilância, né? Derrida, ele ensina a desconstruir as verdades. Byung-Chul Han, ele revela os riscos do cansaço e também, o que a gente pode dizer, a transparência digital. E as pensadoras brasileiras, né, que eu explicitei aqui para vocês, e ameríndias, nos lembra que há uma forma de sabedoria e de humanidade. Então, a filosofia da era da informação é, portanto, um convite, por exemplo, a pensar o novo, a questionar o poder e valorizar a diferença no sentido humano, no sentido valorizar a diferença no sentido cultural e também no sentido existencial. Entendeu? Então, a era de informação, ela traz esse tipo de deleite para o indivíduo repensar sobre a própria realidade a qual ele está inserido. Então, esse é o último assunto do livro de filosofia, né? E, portanto, eu espero que vocês absorvam o assunto e que possa ter bom desenvolvimento da prova, né? Podemos dizer assim, né? E é isso. A página que está esse assunto está no capítulo 12 da página, né? Eu coloquei tudo aqui, ó, pessoal. Capítulo 12, página 277 a 297. Então é isso, entendeu? Será que o pensamento que a gente pode concluir disso é um pensamento sem amarras?
valorizar a diferença é, de fato, aceitar, é questionar o poder, valorizar as diferenças culturais e também humanas e existencial de cada pessoa? Deixo isso para você pensar. Será que a era da informação traz, de fato, um plus ou um regresso? Um abraço do Rafael Nascimento.